boa tarde a todos. No âmbito do terceiro Congresso sobre Envelhecimento Ativo e Saudável, vamos conhecer duas histórias de vida, duas grandes histórias de vida, diria eu. Começamos com Maria Helena Saldanha Domingos Freitas de Oliveira, professora catedrática de Medicina Interna da Universidade de Coimbra. Senhora professora, agradeço a amabilidade de partilhar um pouco da sua história. Eu vou aprender muito, certamente, e de partilhar com esta plateia de congresso. Estive a ler um pouco o seu currículo, tive que cortar imenso, porque tem um percurso brilhante. Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Coimbra e doutorada em Medicina Interna também pela Universidade de Coimbra. Tem uma vasta atividade académica e científica, participou em mais de 300 congressos em Portugal e no estrangeiro, preferiu mais de 200 conferências, publicou mais de 200 artigos, nomeadamente nas áreas da medicina interna, da nutrição clínica e da geriatria em revistas portuguesas e estrangeiras. Também deu aulas no estrangeiro, disse-me há pouco. Foi diretora dos Serviços de Medicina 1 e de Alimentação Dietética do Hospital da Universidade de Coimbra. Especialista em Medicina Interna pela Ordem dos Médicos e muito mais. Vamos conversando um pouco sobre o percurso. O que é que ele levou a seguir a carreira de medicina? Normalmente perguntam-nos, quando for grande eu quero ser... já queria ser médica, seguir esta carreira, Sra. Professora? Quis sempre ser médica e na minha família devo dizer que sou a única médica, porque toda a minha família que tem cultura superior é do domínio das artes. Eu também tenho uma associação da medicina com a arte. Eu tenho uma saúde de ferro, mas tenho um pequeno quiprocó que não se vê, que tenho um problema visual que até hoje praticamente ninguém conseguiu identificar ainda com toda a correção, mas que me levou, desde muito criança, digamos, a ter algumas dificuldades de ordem visual, e fui educada por meus pais, a quem devo tudo quanto sou, e talvez uma certa força, que não é assim muito vulgar, numa rapariga da minha idade e do meu tempo, devo-lhes tudo isso, porque fui sempre educada no sentido, digamos, de pensar que quando chegasse digamos, uma idade semi-adulta, poderia eventualmente ficar cega. Ora bem, portanto, isso deu-me, ao contrário do que poderia acontecer a muita gente, deu-me, talvez, eu considero que isso foi, digamos, o gatilho que fez com que, graças em especial, meu pai, que sempre me entusiasmou imenso a ir por diante, porque o facto de ter uma dificuldade visual não seria impeditivo de que eu fizesse tudo quanto desejasse fazer, e assim foi. De tal maneira que eu fiz... e entretanto, nessa altura, a oftalmologia estava muito atrasada ainda. Aliás, eu sou, digamos, um êxito da oftalmologia moderna. Estão a olhar para mim, estão-me a ver sem óculos, estão a olhar para vós, mas tenho um defeito gravíssimo de visão, tenho 2 próteses de retina, precisamente graças a toda esta evolução tecnológica na área da medicina oftalmológica. E foi de tal maneira que fiz 7º ano de Letras e 7º ano de Ciências. E como pediram para falar da minha vida, tenho que dizer, nesse tempo era difícil dispensar-se dos exames de admissão à universidade, dispensei com 17 a Medicina e 16 a Ciências. Isso convenceu não só os meus pais, como os médicos oftalmologistas de então, disseram, pronto, então é uma questão de experimentar, como pode depois enverdar por uma outra área das letras que eventualmente não exija tanta cuidado visual, terá sempre a todo momento de lá chegar. Mas eu sempre desejei vir para a medicina, e portanto foi por isso que vim para a medicina. Por teimosia, ou se calhar porque achavam que eu não devia ter vindo, não sei. Eu sou um bocadinho teimosa, já lhe digo. E depois como escolheu a especialidade, Sra. Professora? A especialidade sou muito abrangente. Eu sou incapaz de olhar para uma cadeira aqui. Eu olho para as cadeiras todas, pronto. Isto tem a ver muito com a minha personalidade. Portanto, eu acho que a medicina interna, dentro da área da medicina, permite uma abrangência muito grande. Já nessa altura, ainda não, quando eu me licenciei, ainda não havia bem a especialidade de medicina interna, e eu até tinha justamente tentado enverdar pela clínica geral. Nessa altura, digamos, não era ainda a especialidade. A especialidade já aconteceu depois de eu me ter licenciado em medicina.
e, portanto, é uma disciplina muito abrangente. Depois, porque é que eu tive como mulher, nessa altura, êxito? Eu não posso deixar de dizer uma coisa, devo tudo isto a uma personalidade de Coimbra e não só, que foi reitor desta universidade também, que é o professor Gouveia Monteiro, que era um homem com uma personalidade muito própria. Os que o conheceram poderão até ficar um pouco admirados daquilo que eu vou dizer. Era um homem superiormente inteligente, um homem muito calado, tipo Macambúzio, mas que era um homem, digamos, que era muito humilde, embora não parecesse. E como tinha vindo dos Estados Unidos, nesse ano, ele pediu ao seu assistente para convidar o aluno melhor do ano, para assistente, porque nesse tempo as mulheres, e seguramente antes de mim houve mulheres com tanta capacidade ou mais do que eu para enverdarem pela carreira académica, as mulheres eram orientadas para os laboratórios, porque as mulheres nesse tempo ainda, digamos para já, eu para sair de Portugal tinha que pedir licença ao meu marido, já lhe digo, portanto, as mulheres nesse tempo, pronto, estavam ligadas à cozinha, portanto, se eram médicas, podiam estar nos laboratórios, que era uma espécie de diga-se passagem que eu sempre gostei de laboratório também. E o professor Gouveia Monteiro, mas o professor Gouveia Monteiro tinha vindo dos Estados Unidos, já era muito arrojado e era um homem que não tinha papas na língua, quando o assistente lhe disse, mãe, mas já sabe que é uma senhora. E ele disse, mas a mim que me interessa é que ela use saias ou calças. A mim o que me interessa é que ela aceite vir para aqui. E foi assim que eu vim para a clínica. Quando o professor Gouveia Monteiro me convidou, nessa altura, no momento em que, nessa altura só se convidava a partir de média 16, etc., com essas coisas todas, eu disse, mas eu quero ser médica, quero fazer clínica, mas não há problema, ele nessa altura também era professor de uma disciplina básica, Fisiologia, e tinha um serviço no hospital, mas pode fazer o internato comigo e ser ao mesmo tempo assistente. E foi por isso que eu tive essa sorte e esse privilégio para o início de vida. A sua professora foi a fundadora da Sociedade Portuguesa das Ciências da Nutrição e Alimentação, correto? No âmbito deste congresso, eu pergunto-lhe, aquilo que comemos interfere no envelhecimento? Mas de que maneira é a principal causa, é uma das principais causas, digamos, de um bom ou de um mau envelhecimento. Aliás, as condições para um envelhecimento saudável e ativo, mesmo nas pessoas que tenham doenças crónicas, depende de 3 ou 4 fatores principais. O primeiro logo à cabeça é uma nutrição saudável, que seja adaptada se a pessoa tiver alguma doença crónica, nomeadamente diabetes, artrites, etc. Mas numa pessoa que não tenha nenhuma doença, digamos, diagnosticada antecipadamente, é uma das condições fundamentais. E dentro, de facto, da nutrição, já todos sabemos que é baseado, nós temos em Portugal a melhor alimentação tradicional que conduz a um bom envelhecimento se ela fosse seguida, que é o peixe, que ainda hoje, felizmente, somos o país da União Europeia que tem percentualmente o maior consumo per capita de peixe, e o nosso peixe é um peixe de água fria, em especial as sardinhas, a cavala, etc., que têm uns ácidos gordos, chamados ácidos gordos ômega 3 e ômega 6, que são especialmente, digamos, protetores do funcionamento cerebral. Depois temos os legumes, nós temos a couve que tem o melhor cálcio, que é a couve galega, que se deixou de usar. Portanto, antigamente as mulheres não tinham... É do caldo verde. É do caldo verde, do caldo verde, portanto, legumes. Frutos, temos frutos em abundância, nós temos laranjas, que é um fruto riquíssimo em vitamina C, desde a antiguidade. Aliás, devo dizer-lhe que, por exemplo, na região em frente à Grécia, em toda aquela região do Adriático, a laranja se chama Portugal, que a maior parte das pessoas não conhece, basta dizer Portugal, e é uma laranja como sobremesa, portanto, que é muito rica, de facto, em vitamina C e outros antioxidantes. Temos a melhor gordura do mundo, a melhor gordura de todas, que não tem discussão nenhuma, que é o azeite.
e que temos o azeite desde o tempo dos fenícios, como sabe. A gordura boa só há uma, o azeite e mais nenhuma, portanto é indiscutivelmente a melhor gordura. E depois temos um clima ótimo para um bom envelhecimento, em que sem dúvida nenhuma há umas certas oscilações de temperatura que levam a que as doenças reumatismais às vezes também tenham uma certa incidência mais acentuada do que noutros países mais quentes, mas que enfim é um clima relativamente temperado, um clima temperado, não temperado no verdadeiro sentido da palavra, mas com uma temperatura agradável, que permite fazer uma coisa que é indispensável, que é o exercício físico moderado. Portanto, são estas as componentes principais para um bom envelhecimento. E a atividade intelectual. Por exemplo, há bocado, quando eu estava a ouvir falar os senhores engenheiros sobre todas estas tecnologias modernas, eu penso que eles têm que trabalhar, de facto, em grande conjunção com os médicos, porque também se a pessoa utiliza demasiado, digamos, os meios tecnológicos antes deles ter necessidade, arrisca-se a entrar numa monotonia e a não fazer ginástica cerebral. Que é muito importante. A ginástica cerebral é indispensável, nem que seja a jogar cartas na taberna para os indivíduos que não sabem ler o jornal, mas isso tem que ter alguma atividade tem que ter atividade intelectual, e a atividade intelectual, já que mais não seja, fixar que tem que ir buscar o telemóvel ou que tem que carregar no... Agora, se mal pegamos no telemóvel, ele nos liga logo ao filho, à filha, etc., eu sou totalmente discordante disso, porque isso impede um pouco a atividade cerebral. Tem que se encontrar aqui o equilíbrio. O equilíbrio. Que nem sempre é fácil, não Nem é? sempre é fácil. Foi coordenadora nacional para a elaboração do Programa Nacional de Saúde para as Pessoas Idosas. Já me disse que não gosta muito da palavra idosa. Mas era o nome que a Comunidade Europeia deu. Foi um programa de muito sucesso, mas que depois terminou entretanto. Não, mas tinha um tempo de vida. Duração, muitas das coisas que estão a acontecer neste momento advêm desse programa. Eu quero aqui dizer uma coisa que é verdade. É que eu fui a coordenadora, mas fui coordenadora quer dizer, liderei 23 pessoas que representavam, cada uma delas, um estrato da sociedade, desde os padres, que hoje esteve aqui um, mas não fez parte, aos artistas, aos enfermeiros, aos farmacêuticos, às donas de casa. Portanto, havia 23 estratos sociais que estavam representados. As reuniões passavam-se na Direção-Geral de Saúde, o programa progrediu durante 3 anos, não foi 3 anos, tenho ali o meu assessor, durante 3 anos, e, portanto, cada um trazia, digamos, o seu contributo. Aquilo que eu acabei de dizer, da relação que os engenheiros têm que ter com os médicos, foi aquilo que se fez com os vários estratos sociais. O que é que achavam que realmente poderia ser bom para aquele estrato social. A minha função foi de coordenar. Eu depois vinha para casa, eles tinham o meu e-mail, eu também já usava as novas tecnologias. Eu já uso as tecnologias há muitos anos, de maneira que mandavam-me, digamos, essas opiniões. Eu, entretanto, como se agora costuma dizer, cozinhava aquilo muito bem, integrava aquilo e, portanto, apresentava. Nessa altura, eu representava, digamos, o envelhecimento português, se lhe quisesse saber, havia uma secção na Comunidade Europeia em que estava, de facto, destinada a produzir legislação justamente para o envelhecimento ativo e saudável. E, nessa altura, eu representava os velhos portugueses através da Direção-Geral de Saúde. O nosso programa foi debatido, foi aceito e foi aceito com aclamação. Em relação aos outros países. Já que esteve nessa parte mais política, digamos assim, acha que os nossos governantes têm sabido dar a devida atenção aos velhos? Não vou dizer pessoas idosas. Começaram, eu penso que estamos no bom caminho. Sabe que nada se começa e se consegue, digamos, obter sem grande trabalho e sem consciencializar todas as pessoas. E os políticos, no fundo, também, eu não sou política, nem teria nenhum jeito para a política, porque eu sou muito técnica, muito objetiva, muito prática e muito pragmática. Mas penso que os próprios políticos, quando eles são inteligentes, deveriam coletar todas as informações e daí tirar uma conclusão. Porque quer queiramos, quer não, por exemplo, aquilo que os enfermeiros diziam, aquilo
que na altura o representante dos artistas era, eu peço-lhe imensa desculpa que ele ainda é vivo, era Rui de Carvalho, obrigada, era Rui de Carvalho que estava lá. Digamos, aquilo que eles pediam era capaz de ser demasiado oneroso para a época e não tão convincente quanto isso para os políticos. Simplesmente ficou registado, ficou atualizado e neste momento as coisas estão a acontecer. O que está a acontecer hoje aqui é, digamos, é já o resultado de trabalho de todas essas pessoas que aí, digamos, participaram nessa organização e todos esses achegas que a Direção-Geral de Saúde, na realidade, e o Ministro de então, que era o professor Correia de Campos, também merece uma referência, porque sem dúvida nenhuma que foi dele que partiu o início digamos, de centralizar em Coimbra, digamos, mais uma vez, digamos, a pessoa que ele considerava que poderia dirigir isso, também não foi, digamos, só por mérito meu, não tem muito a ver com isso, é que eu já encabeçava a direção da Sociedade de Geriatria, portanto, como sendo vice-presidente da Sociedade de Geriatria, também foi por isso que para lá fui, portanto, não foi por me chamar Helena Saldanha. De maneira que, neste momento, sem dúvida nenhuma que gostaria que as coisas estivessem melhores, mas, por exemplo, foi a partir desse programa que apareceu, pois no governo, nesse mesmo governo, ainda creio eu, ou no seguinte, o subsídio, aquele subsídio mínimo para as pessoas desempregadas, etc., as pessoas mais velhas. As coisas têm que ir acontecendo progressivamente, não é? Foi difícil, não digo que não, eu própria, como Conceição está a reparar, tenho este feitio de ser muito impulsiva e muito coerciva com as pessoas, tenho consciência de não ter conseguido tudo quanto desejei, mas estou muito satisfeita por ver que para já deixei descendência, está ali o professor Veríssimo, que é o meu seguidor, e outros, e que neste momento as coisas estão a continuar. Um facto curioso que eu reparei ao ler um pouco da história, o perfil da senhora professora, digamos assim, é que se licenciou em História da Arte em 2014. Dizia-me há pouco que foi a primeira catedrática a ser caloira. Como é que foi essa experiência? Era um sonho antigo? Não, é assim, eu sempre estive muito ligada à arte, eu sempre gostei da arte, toda ela, desde a arquitetura, à pintura, à escultura, sempre gostei. E toda a minha vida cultivei um pouco, digamos, o gosto da arte, mas tinha a percepção de que não entendia a arte como eu gostaria de ser. Eu sou muito perfeccionista e achava que na realidade havia a arte que eu não gostava, por exemplo, a arte pós-guerra, a maior parte dela eu não gosto e continuo a não gostar, mas reconheço a qualidade, mas digo, sempre pensei, se é interpretada como sendo arte, seguramente tem valor. Eu é que não o sei avaliar. Portanto, sempre pensei que quando me jubilasse, quando saísse da faculdade, iria aprofundar os meus conhecimentos. Qual é a melhor maneira? É começar por baixo. Portanto, inscrevi-me como aluna, com o meu 7º ano, do liceu, que tinha dispensado também a letras, entrei e fui uma aluna, digamos, como qualquer aluna de 16, 17 anos que entra na Faculdade de Letras. Fiz os meus exames, todos um a um, tive as minhas classificações, etc. E terminei, digamos... Com êxito. Com média geral de 17 valores, muito não foi mal. Não foi muito bom. O nosso tempo está a terminar. Sabe que os velhos ficam vaidosos. Estamos mesmo a terminar. Mas agora já não faço sombra a ninguém. Juro que já não vou tirar o lugar a ninguém. Só uma última questão, e que tem a ver também com os livros que a senhora professora tem vindo a publicar. Um deles, Bem Viver para Bem Envelhecer. Que conselhos é que deixa? Todos. É isto. Energia, estes que acabei de lhe dizer, e sobretudo da alimentação, do exercício físico, digamos, e, digamos, da atividade intelectual. E, por exemplo, uma das coisas que pode ser muito importante é a arte. A arte não é obrigatório ser a história da arte, não é obrigatório ser arquiteto, não é obrigatório ser pintor renomado. Pode ser o artesanato, pode ser a costura artística,
artística, pode ser o crochê artístico. Aliás, a Joana Vasconcelos, como sabe, toda a arte dela é baseada nos trabalhos artesanais de crochê. Portanto, é preciso que haja uma ocupação que mantenha a pessoa viva e permitindo que seja independente até ao fim da vida e ter a capacidade de se mexer. Mas mexer-se não é fazer exercício físico agressivo, como é o desporto. É o desporto amador, por exemplo, o melhor são as danças de salão, ou o tai chi, ou andar a pé num jardim, na rua não, porque com os gases dos escapes é pior do que estar parado. Mas tudo isso eu penso que conduz... Ativo, Exato. com contapés e medida, Com contapés e medida, dizer. pronto, exatamente. Senhora professora, foi um gosto. O prazer foi meu, espero que sirva de exemplo a alguém, olha, mas foi a minha vida. Mas também com muita sorte, e permita-me só para terminar, que falei do professor Gouveia Monteiro, mas tive outra pessoa na minha vida que talvez tenha sido o motor que me permitiu. É que tenho um marido que foi meu colega e que é o meu maior admirador e que sempre, para já, nem nunca me impediu e antes, pelo contrário, sempre me empurrou. Muito bem. Obrigada.